No vídeo de hoje eu vim te mostrar qual é o melhor banco digital do momento para você deixar o seu dinheiro guardado, para você aplicar o seu dinheiro, deixar o seu dinheiro ali rendendo. E se você não me conhece, eu sou Robson Andrade e seja bem-vindo, você ainda que não é inscrito do canal, ao canal Mente de Milhão. Por aqui eu falo sobre diversos assuntos, sobre investimento e sobre diversas outras coisas relacionadas ao mercado financeiro. E se você ainda não é inscrito do canal, só peço que você se inscreva, deixe o seu gostei e comenta também a respeito de qual que é o melhor banco digital, na sua opinião, para eu comentar e, claro, compartilhar com os nossos outros colegas que estão aqui nos assistindo. Vamos lá? Falando sobre bancos digitais, a quantidade de bancos digitais que existem hoje aí, disponíveis para você criar a sua conta, é quase que imensurável, né? Eu já perdi as contas de quantos bancos, eu já vi com diversos nomes, alguns mais conhecidos, outros que eu nunca nem vi falar na minha vida. E claro, né, quando você pensa em colocar o seu dinheiro em uma instituição financeira, podendo ser um banco, uma corretora ou qualquer outra instituição que seja com o objetivo de investir, você deve se preocupar consequentemente com a segurança, né, com o histórico daquele banco, porque consequentemente é menos risco que você tem se algo acontecer, né? Já imaginou você colocar o seu dinheiro em um banco e consequentemente esse banco quebrar, falir ou acontecer qualquer outra coisa que te dê prejuízo? É uma preocupação que pelo menos eu tenho e eu acredito que você também tenha. Mas em relação aos bancos digitais, os principais bancos que geralmente você acompanha e escuta muito falar a respeito, Inter, Nubank e outros bancos. Você sabe quanto que cada um rende, quanto que você vai ganhar se deixar o seu dinheiro aplicado ali na conta ou em alguns investimentos desse banco? No vídeo de hoje eu vim mostrar aqui, já montei um breve resumo a respeito desses investimentos, né, do investimento, vamos dizer assim, inicial que cada banco possui e quanto que eles trazem de rendimento, qual que vai pagar mais, qual que está pagando mais, qual que rende mais no momento. Eu vou mostrar um pouco e vou explicar um pouco a partir de agora para vocês a respeito. Para ficar mais fácil e para nos ajudar também a respeito de comparativo de rentabilidade, eu já montei aqui um pequeno resumo sobre esses bancos. E dentre esses bancos, nós temos o Itaú, o Banco Nubank, que é provavelmente o mais conhecido de todos esses bancos digitais. Tem aqui o Banco IT, Mercado Pago, Banco Inter, PicPay, C6 Bank, PagBank e o Sofisa Direto. São os principais bancos digitais, né? Levando em consideração a questão da segurança e do rendimento, né, de quanto vai render, esses são os principais bancos que eu separei para falar um pouco a respeito. E claro, lembrando que o intuito desses bancos é aquele rendimento que você, por exemplo, vai montar uma reserva de emergência ou você quer ter um bom retorno e provavelmente deseja pegar esse dinheiro que você vai deixar investido em algum momento sem que você tenha aquele problema de resgate, né? Eu preciso resgatar o dinheiro hoje, mas eu só posso resgatar daqui a um ano, porque eu coloquei o dinheiro em um investimento que não traz essa liquidez, essa facilidade de investir. Então, levando em consideração a questão da facilidade, né, de você poder resgatar o seu dinheiro a hora que você bem quiser, eu vou pegar o investimento mais simples, que geralmente é o investimento onde o rendimento é direto na conta, e o investimento que o CDB, uma das modalidades de investimento que esses bancos possuem, trazem a liquidez diária, que seria a facilidade, né, de você investir e resgatar o dinheiro a hora que você bem desejar, né, durante todo o dia. E esses bancos todos têm esse tipo de investimento. Vamos primeiro falar sobre o Nubank, né? Como que é o Nubank, como que funciona o seu rendimento. O principal investimento que o Nubank tem, o mais simples, é através do seu saldo de conta, que é como se fosse uma conta remunerada. Antigamente o Nubank tinha apenas esta opção, hoje em dia o banco já possui, através da sua corretora, a Nuinvest, uma infinidade de investimentos que você também pode ter acesso. Mas falando aqui do principal, do básico, né? O famoso café com leite, temos aqui a opção de você simplesmente deixar o seu dinheiro rendendo ali paradinho só por transferir o dinheiro e ficar como saldo de conta. Sabe aqueles 100 reais que você deixou um mês ali na conta, sem mexer, sem movimentar esse saldo para nada? Pois é, depois dos 30 dias esse rendimento vai ser atualizado, né, junto ao seu saldo da sua conta, e ele vai ter um rendimento ali de 100% do CDI. E o que seria CDI? O CDI é uma taxa de juros utilizada por bancos e instituições financeiras para empréstimos entre si. Digamos que os bancos fazem empréstimos o tempo todo entre eles e eles usam essa taxa CDI, que é uma taxa de juros atrelada principalmente à Selic, para fazer esses empréstimos, né? Isso é feito de forma diária. Por isso que existem muitos investimentos ligados ao CDI que têm a mesma liquidez diária, porque
durante o dia, desde o momento da abertura do banco até o final do fechamento do banco, existem essas transações de empréstimo e esses juros ele é feito a correção diariamente também. Muitas vezes o seu investimento vai sofrer a mesma correção por estar atrelado ao CDI. E o CDI atualmente, o acumulado, né, o rendimento atual do CDI hoje é de 12,15%. Então, digamos que o Nubank, por exemplo, esteja rendendo 100% do CDI. Na teoria, ele vai estar rendendo 12,15%, assim como qualquer outro investimento que tenha a mesma rentabilidade de 100% do CDI. Outra opção que o Nubank também possui de rendimento é através das caixinhas. O que a caixinha significa? É basicamente você separar o dinheiro do saldo da sua conta. Ao invés de você deixar o dinheiro ali mostrando como saldo, você transfere para uma caixinha e lá você consegue definir um prazo que você deseja resgatar. Se eu quero resgatar a qualquer momento, vai render 100% do CDI. Se eu quero resgatar, por exemplo, a um prazo determinado, essa rentabilidade pode mudar, né? Pode chegar a render até 104% do CDI ou até um pouco mais dependendo do prazo. Isso fica a seu critério na hora de transformar o seu dinheiro em uma caixinha do Nubank. E essas duas opções geralmente que tem. Qual que é a diferença do caixinha para o rendimento do saldo? O rendimento do saldo só vai ser atualizado a partir de 30 dias. Já lá nas caixinhas do Nubank, não. Esse rendimento ele acontece de forma diária. Então você já consegue ver, né, a movimentação do rendimento do seu dinheiro diariamente. No saldo da conta, não. Isso não acontece, você só vai ver o seu rendimento líquido cair na conta a partir de 30 dias. Então, se você tirar esse dinheiro antes, consequentemente, você não vai receber esse rendimento, tá? Vai ser equivalente àquele saldo que tiver lá, o que tiver sobrado até o final dos 30 dias. É uma coisa que o Nubank mudou não faz tanto tempo assim. Antigamente não acontecia isso, mas é uma regra que o banco criou e, consequentemente, você precisa deixar esse dinheiro pelo menos 30 dias lá parado. E aí você vai ter uma rentabilidade, teoricamente, equivalente aqui a 12,15% ao ano, né? Que é o que o CDI equivale hoje. Mas o CDI é uma taxa de juros pós-fixada e ela pode mudar também. Consequentemente, se a taxa de juros continuar caindo, essa rentabilidade não vai ser de 12,15, vai ser de 11,5, depois de 10, depende muito do que vier acontecer nos próximos meses, né? No próximo ano aí, que está chegando. E logo logo chegaremos em 2024 e consequentemente 2025 também. Então é mais ou menos assim que funciona o rendimento do Nubank. Agora falando sobre o IT, que é a conta digital do Banco Itaú, né? O IT é uma conta digital, uma carteira digital, não é bem um banco digital e faz parte ali do Itaú. E o rendimento lá também funciona basicamente da mesma forma que o Nubank. Só deixar o saldo na conta lá já vai estar rendendo 100% do CDI. O que muda do IT para o Nubank? A questão do IOF que é cobrado sobre, né? Aqui no IT você tem a isenção, pelo menos é o que o banco diz a respeito dessa taxa de IOF. Então seu rendimento, teoricamente, vai ser um pouco maior durante os 30 dias, porque não vai ter essa cobrança do IOF. O IOF ele é cobrado até 30 dias, após os 30 dias ele é zerado, e aí você não paga mais IOF sobre o seu rendimento. Muitas vezes você pode acompanhar o seu rendimento e vai perceber que enquanto não chegar ao prazo de 30 dias, o seu rendimento ele é consumido praticamente 100% de IOF. Passou dos 30 dias, esse IOF zera e o seu rendimento fica 100% ali, precisando ser descontado somente o imposto de renda, que também incide sobre esse rendimento, certo? Aqui no IT, o que diferencia o IT do Nubank é a questão do IOF. Você vai ter isenção de IOF e o seu rendimento é basicamente 100% do CDI, da mesma forma que o Nubank. E o Mercado Pago? O Mercado Pago também é outro banco digital do grupo do Mercado Livre, que também tem a mesma possibilidade de rendimento. Deixou o seu dinheiro parado, saldo na conta, vai estar rendendo 100% do CDI, que é equivalente aos mesmos 12,15% hoje ao ano em relação, né, à taxa do CDI. O que o Mercado Pago tem a mais que isso? Existe a possibilidade de você guardar o seu dinheiro também e, como se fosse uma caixinha do Nubank, esse rendimento pode mudar de acordo com o prazo do resgate. Se você, por exemplo, quer deixar o dinheiro por mais tempo, pode ser muito interessante você deixar esse dinheiro em um CDB por 4, 5, 6 meses ou até um ano, se o seu objetivo não é resgatar esse dinheiro de forma antecipada e ter uma rentabilidade mais interessante, né? Porque ao invés de render 12,15, pode chegar a render 13% ou até 14%, dependendo da proposta que o banco tem de rentabilidade para você. E aí, consequentemente, todos esses bancos digitais aqui, né, sem exceção de nenhum, têm garantia do FGC. O que é o FGC? FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Em até 250 mil por CPF cadastrado em ambas as contas desses bancos digitais, se o seu dinheiro estiver investido em um título público,
ou em um CDB, você tem a garantia que se algo acontecer a esses bancos, o seu dinheiro não vai, né, você não vai ficar no prejuízo. Mas isso, claro, até R$250 mil. Então, aconteceu algo com algum banco e você tinha um dinheiro investido em alguma instituição dessas, fique tranquilo que você não vai perder o seu dinheiro, tá? Independente do banco falir ou alguma outra coisa acontecer. O FGC é praticamente uma proteção para que essas pessoas não fiquem no prejuízo caso algo assim aconteça. Não é comum de acontecer, né? É muito difícil de você ouvir falar que um banco X ou Y quebrou ou faliu. Acontece? Sim, acontece. Historicamente já aconteceu algumas vezes. Mas não é algo tão comum assim, principalmente para bancos digitais que têm uma estrutura mais enxuta. Não tem aquele custo todo que um banco tradicional possui. E muitas vezes pode ser um banco até interessante para você criar relacionamento. Agora vamos falar um pouco, né, a partir do momento em que a rentabilidade já começa a mudar um pouco. Aqui nós tivemos 3 bancos onde a rentabilidade praticamente é a mesma. Você investindo em uma caixinha ou no próprio saldo da conta, deixando o dinheiro parado, o rendimento é o mesmo. No caso do Itaú, Mercado Pago e do Nubank. Agora, indo para o Banco Inter. Do Banco Inter muda um pouco em relação ao investimento, né? Aqui nos bancos anteriores a questão é só simplesmente deixar o saldo parado na conta. Aqui no Inter você precisa investir em um título de CDB. E qual que é o valor que você precisa investir? A partir de R$1. Da mesma forma que qualquer valor a partir de R$1 também já atualiza o rendimento nos demais bancos aqui que eu citei anteriormente. Só que o que diferencia é que você precisa entrar lá na sua conta, fazer o investimento em um CDB de liquidez diária e a partir de R$1 você já vai ter uma rentabilidade que pode chegar até 102% do CDI. Então é uma rentabilidade que já começa a mudar um pouco, né? Já começa a trazer um pouco mais de retorno. 102% do CDI é equivalente hoje a 12,39%. É uma rentabilidade um pouquinho melhor do que o que os outros bancos aqui podem apresentar no curto prazo, né? Para quem deseja fazer um resgate imediato. E aí é aquela questão que eu falei, né? Ah, eu quero ter o dinheiro disponível para resgatar a qualquer momento. Muitas vezes essa rentabilidade não vai ser tão alta assim. Se você vai olhar para o longo prazo, para o médio prazo, para 1 ano, 2 anos, aí o seu dinheiro consequentemente vai render mais. Por quê? Porque o prazo também é maior e o seu dinheiro vai provavelmente ter um maior retorno. É simplesmente esse fato. No caso aqui, com a mesma perspectiva de liquidez diária, você pode resgatar a hora que você desejar e qualquer valor a partir de R$1 já rende 12,39% ao ano. Isso é o que o Banco Inter tem de investimento mais simples assim para você deixar o seu dinheiro rendendo sem ter nenhum tipo de problema e com garantia do FGC. O PicPay, né? Vamos falar um pouco sobre o PicPay. PicPay é um banco um pouco até polêmico, porque tem muitas pessoas que já falaram mal, outras falaram bem. Isso já aconteceu diversas vezes, já vi muitos comentários de várias pessoas falando a respeito do PicPay, tanto de experiências boas quanto ruins. E para quem não sabe, o PicPay é um banco que faz parte do banco original, é um correspondente bancário. O PicPay em si não é um banco, ele é um correspondente do banco original e as duas instituições, tanto o PicPay quanto o banco original, faz parte das empresas do grupo, né, do mesmo dono da JBS, que são os irmãos Joesley Batista, já ficaram muito famosos aí há algum tempo atrás, envolvidos com histórias aí a respeito de corrupção e tudo mais. Enfim, para quem vem acompanhando há um tempo atrás, sabe muito bem, né, da história, da questão das operações de investigação que houve aí a respeito de JBS e diversas outras empresas envolvidas em escândalos aí de corrupção. Mas isso não quer dizer que a instituição em si possa ser ruim, né? Mas muitas pessoas acabam levando em consideração na hora de querer utilizar o banco para investir. E o PicPay em si não é um banco, mas sim um correspondente bancário. É como se fosse uma carteira digital também, como o IT, que é a mesma intuição que o IT. E aqui no PicPay, segundo eles, o seu rendimento a partir de R$1 em saldo de conta também rende 102% do CDI. Antigamente, eles tinham uma proposta de que seu dinheiro podia render até 150% do CDI. Mas, como eles não conseguiram manter isso por muito tempo, né, que consequentemente acabaram reduzindo isso para 102% do CDI. E, consequentemente, o rendimento vai ser equivalente também a 12,39% aproximadamente em relação ao CDI hoje. E aqui, no caso do PicPay, existe ainda aquela questão. Antes, o rendimento era atualizado diariamente. E isso mudou. Isso aqui é a mesma possibilidade que existe ali no Nubank. O seu dinheiro só vai ser atualizado o rendimento se você deixar no mínimo 30 dias o seu dinheiro lá paradinho na sua conta, sem utilizar ele de forma alguma. Aí você vai ter o rendimento atualizado lá no 31º dia. Né? Isso também não acontecia, foi uma mudança que aconteceu tanto no Nubank quanto no PicPay a respeito
né, levando também em consideração a sua rentabilidade, que antes era muito atrativa. Imagine você tendo um retorno de 150% do CDI. E aí seria algo próximo hoje, né, levando em consideração essa taxa de aproximadamente 18% ao ano. É uma rentabilidade bem interessante, não é mesmo? Porém, isso mudou. Mas ainda é uma rentabilidade que está um pouquinho melhor que os outros bancos digitais que eu citei anteriormente. Agora falando do C6 Bank. Como que funciona o C6 Bank? O C6 Bank também é um banco que tem a mesma perspectiva do Banco Inter. Você vai ter acesso a um CDB que paga a partir de 104% do CDI, porém, você precisa investir pelo menos, no mínimo, R$20. Você não consegue investir a partir de R$1. A partir de pelo menos R$20 você já tem uma rentabilidade de 104% do CDI, que equivale aqui aproximadamente a 12,67% ao ano. E aí é uma rentabilidade mais interessante. E dentro do C6 Bank também você possui a possibilidade de conseguir investir em outros títulos que pagam mais, 106%, 110%, vai depender muito do prazo e do objetivo que você deseja com o banco, né? A maioria dos bancos aqui tem essa possibilidade, mas se tratando só de resgate de forma imediata, de forma que você precise com urgência, você pode resgatar esse dinheiro, a rentabilidade é de 104% do CDI. Mas também não é uma rentabilidade tão ruim, né? É a melhor aqui ainda até o momento em relação aos bancos anteriores. E agora outro banco também que pode ser muito conhecido, você talvez possa ter até conta nele, é o PagBank, o banco da UOL, né? Da UOL, que também já é bem conhecido e é um banco também que tem algumas coisas interessantes, principalmente o seu CDB, que paga a partir de 106% do CDI. A partir de R$1 você já consegue investir também nesse banco e essa rentabilidade pode chegar aí a 12,88% ao ano. É um banco que tem essa possibilidade, né, com a questão da liquidez diária também, para você resgatar quando desejar, e é uma rentabilidade já um pouquinho mais superior que os demais bancos. O PagBank possui também a questão, né, a possibilidade de você comprar títulos que pagam mais, porém você não consegue resgatar a hora que você deseja. E aí é aquilo que você precisa levar em consideração na hora de deixar o seu dinheiro, né, investido no PagBank. E falando sobre o nosso último banco, que é o Banco Sofisa Direto. Um banco um pouco mais, talvez desconhecido por algumas pessoas, mas é um banco muito consolidado também. É um banco que nunca apresentou, né, pelo menos nos últimos resultados, não apresentou prejuízo. É um banco que tem uma confiabilidade boa em relação às notas, né, o histórico do banco que tem ali divulgado, por exemplo, no site Banco Data, que é um banco ali, um site que traz informações bancárias de instituições financeiras. E o Sofisa Direto é um banco também já bem tradicional. Não é conhecido por tantas pessoas, mas é um banco que já tem uma história um pouco mais longa no mercado financeiro. E é um banco também confiável. E no Sofisa você pode investir também com em um CDB de liquidez diária a partir de R$1 e você tem um retorno ali aproximado de 110% do CDI. E ele é o banco hoje que tem a maior rentabilidade entre os bancos digitais. E isso equivale aproximadamente a 13,36% ao ano. É o banco com a rentabilidade de 110%, já é interessante, né? Não deixa de ser, os outros também não deixam de ser uma oportunidade ruim de investimento. Mas para quem quer um investimento com retorno um pouquinho melhor, levando em consideração a segurança, como eu já citei anteriormente, a questão de ter a proteção do FGC e etc., o Sofisa Direto é hoje o banco que mais paga e tem o melhor rendimento com a liquidez diária. E você já possui conta em algum desses bancos que eu citei nesse vídeo? Deixe aí nos comentários, né? Ou qual, na sua opinião, o melhor banco, independente da rentabilidade, para você ter conta, para você utilizar dos serviços. Eu quero saber um pouco da sua opinião. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.